Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão. Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando um pouquinho sobre um assunto bastante polêmico no meio do cristianismo, que é a questão sobre alimentação. Jesus, ele purificou todos os animais e agora podemos comer de tudo ou não? Nós sabemos que lá no livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 2, logo ali no acontecimento do dilúvio, Deus faz uma separação entre animais puros e animais imundos. E lá ele manda Noé colocar 7 pares de animais limpos na arca e um par de animais imundos. E ali ele já faz uma separação entre os animais que o ser humano poderia usar para sacrifício e usar para alimentação, e os animais que não poderia usar nem para sacrifício, nem para alimentações. E no decorrer do Antigo Testamento, a gente vai recebendo mais notícias de Deus, mais conhecimento sobre esse assunto. Lá no livro de Levítico, no capítulo 11, Deus vai detalhar quais são os animais imundos e quais são os animais puros. E lá ele vai dar detalhes para que a gente pudesse identificar os animais puros e impuros dentre todas as espécies de animais. E quando no decorrer de todo o Antigo Testamento, a gente vai vendo que Deus, ele, lá no livro de Isaías, no capítulo 65, 66, vai dizer que Deus se aborrece de pessoas que comem animais imundos, que comem rato, que comem ensopado de animais impuros. E assim entendemos que Deus, ele fez uma divisão entre animais que podemos comer e animais que não podemos comer. Bem, dentro do Antigo Testamento isso é unanimidade, não existe dúvida. Mas a questão é, quando chega o Novo Testamento, Jesus teria purificado todos os animais e agora podemos comer de tudo ou não? Existem vários textos usados para defender que sim, Jesus, ele purificou todos os alimentos, todos os animais e agora podemos comer de tudo. E o que eu quero fazer aqui hoje é explicar esses pontos. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando sobre o contexto de Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7. Será se nesse contexto Deus, ele purificou todos os animais e agora podemos comer tudo ou não? E nos próximos vídeos eu vou estar explicando outros contextos. Mas agora vamos para o vídeo. Será se Jesus purificou? Os argumentos usados pelas pessoas que dizem que Jesus purificou todos os animais Mateus capítulo 15, para começar o versículo 11 e depois do versículo 17 ao versículo 19. Vamos ler esse texto e analisar. O versículo 11 diz assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Versículo 17 a 19. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aí as pessoas usam esse texto para fazer o que? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Então, se o que entra pela boca não contamina o homem, então podemos comer de tudo. Essa é basicamente a argumentação das pessoas que defendem tais posicionamentos. A questão é, quando a gente lê esses textos de maneira isolada, sem se preocupar com o contexto, com coisas anterior e posterior, realmente fica parecendo, se é o que sai da boca contamina, o que entra não contamina, então realmente eu posso comer de tudo. Até que dá um certo argumento, faz uma certa lógica. Mas quando a gente analisa o contexto, será se faz lógica? Bem, texto fora de contexto vira pretexto. Qualquer texto bíblico que você lê fora do seu contexto, você vai estar indo por um caminho errado, por um caminho equivocado. Se a gente parte de um pressuposto errado, dificilmente a gente vai chegar numa conclusão certa. Então devemos ler todo o contexto com calma e analisar. Vamos pôr em pauta aqui. Qual era o assunto em questão aqui de Marcos 15? Será que o contexto era alimentação, era animais em geral,
imundos e não? Ou era somente alimentação? Ou era outra coisa? Bem, para entendermos melhor, vamos ler Mateus 15, do versículo 1 até o versículo 3 e vamos entender um pouquinho aqui. O texto diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lava as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgridem vocês também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Bem, esses 3 textozinhos já nos dão uma luz bastante grande. Qual foi o começo do assunto? O começo da discussão? Era que os discípulos chegaram na mesa e comeram sem lavar as mãos. Aí os fariseus criticam porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões e comem sem lavar as mãos. Na tradição dos anciões ali, basicamente o homem precisava lavar a mão 7 vezes antes de tocar no alimento. Se eu chegasse na mesa e não lavasse minhas mãos 7 vezes antes de tocar no alimento, aquele alimento se tornaria impuro e eu não poderia comer. E ver um discípulo lá para cá, senta na mesa e come sem lavar as mãos. Então, na cabeça dos fariseus, aquele alimento ali se tornou impuro porque os discípulos não lavaram as mãos. E lá ele vai questionar Jesus: Jesus, você não está educando bem os seus discípulos? Que mestre é você? Que mestre é você que deixa os teus discípulos transgredir a nossa tradição? Aí Jesus vai lá e fala aqui, ó, versículo 3. Eles, porém, lhe respondeu: Por que transgride vocês também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus, ele já dá uma direta. Que o importante é a palavra de Deus. E que aquela tradição deles estava o quê? Estava indo contra a palavra de Deus, contra o mandamento de Deus. Aquela tradição estava transgredindo o mandamento de Deus. Aí o texto, Jesus continua: Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E Jesus continua dizendo que versículo 6, né? E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Amigos, o assunto aqui em contexto não é animais impuros e animais limpos. O contexto aqui é a tradição dos anciões. Se o contexto é uma tradição, não envolve ali dúvidas sobre animais puros ou não. Mas vamos continuar o texto. Versículo 7, Jesus vai dizer, ó: Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Aí eu te pergunto, amigos, a questão de não comer os animais imundos é doutrina de homens ou doutrina de Deus? Será que foi o homem que inventou que eu não posso comer porco, que eu não posso comer camarão, que eu não posso comer isso ou aquilo? Ou foi Deus que deu primeiramente a Noé e depois revelou mais abertamente a Moisés e pediu para Moisés escrever? Aí você tem que me dizer, qual é o assunto aqui? Que doutrina é essa? Que doutrina é que nós adventistas pregamos para não comer animais imundos? Foi uma doutrina inventada por homens ou foi uma doutrina de Deus? Se você dizer que isso é uma doutrina de Deus, então você não pode usar esse contexto aqui para defender que você pode comer porco ou camarão, etc. Você não pode defender com esse contexto que Jesus Cristo disse para você que você pode comer de tudo. E vamos continuar mais. No versículo 9, Jesus já esculachou tudo, né? Ó, vocês ensinam preceitos de homem. Já deixou claro que não era o mandamento de Deus que estava em questão, mas a tradição dos anciões que invalidava a doutrina de Deus, a palavra de Deus, o mandamento de Deus.
Aí ele chega na hora e fala lá o que diz no versículo 11, ó. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Aqui a questão no versículo 11, Jesus ele já começa a tratar de algo espiritual ou de algo que ele permitiu comer. Exemplo, será que nada que entra em minha boca me contamina? Se eu comer veneno, se eu beber algum veneno, alguma comida estragada, podre, será se isso vai me contaminar ou não? Eu acho que vai me atrair doenças. A própria higiene pessoal é importante para a minha saúde. Se eu não tiver uma higiene pessoal, eu posso adquirir algum tipo de doença. Então Jesus já transforma o assunto em quê? Em algo mais espiritual. Aí por isso que ele vai dizer depois que o que contamina o homem é o que sai, porque aquilo vem do coração. Eu lhe pergunto, algo que eu falo me traz uma doença? Algo que eu desejo no meu coração me traz uma doença? Não, não me traz. Mas me traz o que? O pecado, que é o que? Algo espiritual. Então o assunto aqui, Jesus já expandiu, já aumentou o assunto. E outras coisas mais. Aquilo que ele fala que entra e não contamina o homem, obviamente é aquilo que ele liberou que a gente comesse. Mas para continuar mais ainda o assunto, versículo 13. Ele porém respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Vamos ler o versículo 12 primeiro. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu posso entender de duas formas. Essa tradição do assunto não foi Deus que plantou. Por quê? Porque não foi doutrina de Deus. Diferente da questão de animais puros e imundos, que foi Deus que plantou. Entende? Versículo 14. Deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairiam ambos no barranco. Eu te pergunto, por que Jesus disse que eles são cegos guiando cegos? Porque não estão andando de acordo com o mandamento de Deus, mas sim a sua própria tradição. Então, a gente não pode acusar adventista de cego guiando cego, porque nosso foco é o assim diz o Senhor, e não assim diz a tradição de ninguém, mas é o assim diz o Senhor. Versículo 15. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aqui é o que eu já falei, já entrou no assunto mais espiritual. E o versículo 20, para não deixar dúvida, são estas coisas que contaminam o homem, ou seja, aquilo que me faz pecar, aquilo que me faz imundo espiritualmente. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Em qual sentido não contamina também? Já Jesus transforma aquele sentido espiritual. Porque se também eu não tiver uma higiene pessoal em minhas mãos, em meu corpo, eu posso adquirir contaminação para o meu corpo. Então Jesus aqui está falando que aquela questão que os fariseus falam, se eu não lavar as mãos 7 vezes e tocar no alimento, o alimento se tornar impuro, isso não é verdade. O animal não vai se tornar impuro porque você não lavou suas mãos 7 vezes. O animal limpo vai continuar limpo. E vem a questão do assunto também espiritual, envolvendo algo espiritual. Porque isso também não quer dizer que eu não preciso de uma higiene pessoal boa. Eu preciso sim. Mas Jesus, ele sempre ultrapassa os entendimentos, ultrapassa o assunto. Ele sempre aproveita algo para ensinar algo maior. Mas aí tem gente que vai e fala assim, mas lá no texto paralelo de Marcos existe um assunto que é mais claro. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 19, ele vai dizer claramente, o texto diz assim, Marcos capítulo 7, versículo 19, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para um lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos.
Aí as pessoas dizem, olha aí, claramente, o texto diz, Jesus considerou por todos os alimentos. Então podemos comer de tudo. Aí eu pergunto, o assunto é exatamente o mesmo, tradição. Não é animais puros e impuros. Jesus fala claramente, ó, que ele tornou puro todos os alimentos. Aí eu vou te perguntar, onde na Bíblia carne de porco é alimento? Onde na Bíblia camarão é alimento? Onde na Bíblia aquilo que Deus disse que era imundo foi considerado por Deus alimento? Em lugar nenhum. Quando o texto fala que Jesus considerou puro todos os alimentos, é aquilo que ele purificou desde Noé, desde o Gênesis 7:2, que ele fez a separação dos animais puros e dos animais impuros. Os animais puros é considerado alimento, então ele sim purificou todos os alimentos. Mas os animais imundos não era considerado alimento, então não se encaixa no assunto. Entende? Para você dizer que aqui envolve carne de porco, você teria que me mostrar algum lugar na Bíblia que diga que carne de porco é alimento. Você não vai encontrar. Agora, se Jesus quisesse realmente purificar a carne de porco e todos os animais, ele não falaria que considerou ele puro todos os alimentos. Ele falaria o quê? Então Jesus considerou puro todos os animais, ou tudo que existe na terra, ou etc, etc. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele está falando o quê? Dos alimentos. Então eu espero que tenha ficado bastante claro para você. Nesse contexto está exterminado. Você não pode usar esses contextos para dizer que Jesus Cristo purificou você comer carne de porco, você comer o que você quiser. Não. Agora, nos próximos vídeos, eu vou estar o quê? Eu vou estar explicando outros contextos para você entender melhor. E uma questão bastante interessante também é que o livro de Marcos e Mateus foi escrito mais ou menos no anos 40, 50, 60 no máximo depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos 20 anos depois da morte de Jesus. 20 anos depois da morte de Jesus. E quando a gente vai para o livro de Atos, no capítulo 10, Pedro vai dizer que ele nunca entrou nada imundo na boca dele. E o livro de Atos foi escrito mais ou menos entre o ano 70 e o ano 80. Ou seja, se Jesus aqui estivesse liberando comer de tudo, Pedro jamais diria que na boca dele não entrou nada imundo. Entende? Ou seja, Pedro foi o próprio que perguntou a Jesus, explica-nos a parábola. E Jesus explicou. Se o que Jesus quis passar foi que todos os animais ficou puros, ficou purificados, porque Pedro, 40 anos depois da morte de Jesus, vai dizer que não entrou nada, que nunca entrou nada imundo na boca dele. Entende isso? Agora naquele contexto de Atos 10, ali do lençol, tal, que fala mate, Pedro levanta, mate e come, eu vou estar explicando no próximo vídeo. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe para os seus amigos, deixe um comentário aqui. Talvez se você quiser me fazer alguma correção, se você quiser discordar de mim, se você está livre para comentar. Se você quiser agregar mais alguma explicação, você pode comentar aí embaixo também. E não deixe de clicar no joinha, se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e compartilhar para a sua igreja, para o seu pastor, para o seu irmão que talvez usava esse contexto para defender isso. Uma coisa eu falo, esse contexto aqui você não pode usar mais. E nos próximos vídeos eu vou estar explicando Atos 10, Romanos 14 e aí pela frente Filipenses também. E que Deus nos abençoe e até lá.